Fala, galerinha, como que vocês estão? Bom, se você já chegou até aqui, eu me chamo professor Gustavo Balbino, né? Esse é o Bizu do Balbino, o canal do YouTube que a gente vai tratar de física e matemática de uma forma leve, de uma forma divertida e que vai facilitar o seu aprendizado. Bom, na aula de hoje a gente vai aprender sobre potenciação. Já deixa o seu like aqui, ó, se inscreva no canal, compartilha com os teus amigos porque isso vai ser importante para você na escola ou para você no seu vestibular. Show? Vamos que vamos! Abraço! Então, galerinha, potenciação nada mais é do que a gente multiplicar um número por ele mesmo várias vezes, certo? Então a gente tem essa estrutura aqui, né? A elevado a x, onde A gente chama de base e x a gente chama de expoente. Que aí a gente tem essas propriedades aqui, certo? A elevado a 1 é igual a A, ou seja, qualquer número par elevado a 1 é igual a ele mesmo. Qualquer número par elevado a zero é igual a 1. Perceba o seguinte, entenda isso. Qualquer número par ou ímpar, né? Qualquer número elevado a zero, sendo ele positivo, ele vai ser elevado, ele vai ter como resultado 1. Aqui nessa propriedade agora, a elevado a x vezes a elevado a y. Perceba o seguinte, a gente tem aqui uma multiplicação, certo? Se a gente tem uma multiplicação, como que a gente resolve isso? A gente, primeiro passo é perceber se a gente está na mesma base, A e A. Então, a gente repete a base e soma os nossos expoentes, certo? Na propriedade de baixo, agora a gente tem uma divisão, ok? Então, a mesma coisa, a gente repete a base, só que antes, na multiplicação, a gente somava, na divisão, a gente vai subtrair. Observa o seguinte, multiplicação e divisão são operações inversas, assim como adição e subtração. Então, se eu multiplico as minhas potências, eu somo meus expoentes. Se eu divido as minhas potências, eu subtraio os meus expoentes. Tudo bem? Joinha? Então vamos continuar. Agora aqui, se liga nessa estrutura. A gente tem uma fração. A sobre B elevado a x. Como que isso vai se transformar? Perceba o seguinte, a minha potência x, ela vai passar elevando, né, tanto o meu numerador, que é A, quanto o meu denominador, que é B. Então, o formato final vai ficar A elevado a x divididos por B elevado a x. Ok? Até aí, tudo tranquilo. Deixa eu apagar, só para não poluir a sua tela. Então, voltando aqui, agora a gente tem uma potência, com um expoente negativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que escrever o inverso da minha base para que a gente possa transformar o nosso expoente de negativo para positivo. Show? Então, a gente vai escrever 1 sobre A elevado a x. Ok? Agora, observe o seguinte aqui. Nesse outro exemplo, a gente tem uma potência com o nosso expoente sendo uma fração. Olha que legal. Observa que o numerador x, né, da nossa potência, do nosso expoente, ele passa para o outro lado da igualdade, elevando a nossa base dentro da raiz. Já o nosso denominador y, ele passa para o outro lado da igualdade como o índice da nossa raiz, certo? É assim que a gente resolve. Agora, observa aqui esse outro exemplo, né? Essa outra propriedade. Potência de potência. Eu tenho uma potência a elevado a x elevado a y. O que eu faço? Eu simplesmente repito a minha base, que é a A, está aqui, e agora eu multiplico os meus expoentes. Então vai ficar x vezes y, certo? Agora perceba o seguinte, pega esse bizu aí, bizu do Balbino, né? Quando a gente tem
a base negativa, só que observa que o menos, esse menos aqui, ele está fora da minha potência. É como se eu tivesse um parênteses aqui, ó. Certo? Ou então, um parênteses assim. Somente o 3 vai estar elevado. Ou seja, a minha resposta vai ser o seguinte: menos 3 elevado a 4 dá quanto? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, calma aí, 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Ou seja, 4 vezes. Então aqui, o menos vai se repetir porque ele está fora, ele não está sendo elevado. Certo? Então vai ficar menos 81. Agora aqui no exemplo de baixo, observa que o nosso sinal de menos, agora ele está dentro do parênteses. Se ele está dentro do parênteses, ele faz parte da minha potência. Ele está sendo elevado ao expoente. Só que eu tenho um expoente ímpar. Olha o bizu. Se eu tenho um expoente ímpar. Então, se eu tenho um expoente ímpar, isso daqui ele vai, vou reescrever da seguinte forma. Menos 3, que vai multiplicar menos 3. Lembra que o menos faz parte da potência, ele está dentro do parênteses. Que vai multiplicar menos 3. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vou botar aqui no cantinho. Igual a 27. Já no finalzinho aí da página. Certo? Agora observa o sinal. V menos. Né? Vamos passo a passo aqui. Ó. Menos, que multiplica menos, dá mais. Dá positivo. Só que tem um outro menos aqui. Então vai ficar menos, que multiplica menos, que dá mais. Então vai ficar mais vezes menos, que vai dar menos. Então esse resultado aqui vai ser menos 27. Agora observa o último exemplo. Eu tenho a minha base negativa elevado a um expoente par. O meu resultado vai ficar da seguinte forma. Vou reescrever da forma que eu escrevi aqui, devagarinho. Menos, porque faz parte da minha potência, 3, que vai multiplicar menos 3. 3 vezes 3, 9. Observa o meu sinal. Menos vezes menos, deixa eu destacar ele aqui para vocês observarem. Menos vezes menos vai dar um resultado positivo. Certo? Tudo tranquilo? Essas foram as propriedades de potenciação. Agora, vamos para os exercícios para a gente poder praticar a multiplicação por meio de uma potenciação. Lembra que potenciação é o número multiplicado por ele mesmo n vezes, né? Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? Então isso daqui nada mais é do que 2 elevado à quinta, certo? Aqui embaixo vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 10 elevado à quinta. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A gente vai ter 5 elevado a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente vai ter aqui 3 elevado a sexta. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. A elevado a quinta. Observa que eu sempre repito a base e conto a quantidade de vezes que essa minha base está se repetindo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente vai ter aqui b elevado a 7. Esse foi muito fácil, né? Foi bem tranquilo, a propriedadezinha sendo jogada ali de cara. Então, vamos continuar. Se liga nesse exercício é muito legal, né? Ele fala o seguinte: a quinoa tem origem nos Andes e é um alimento rico em ferro, fósforo, cálcio, vitamina B1, B2 e B3, ou seja, consumam quinoa.
e ainda contém as vitaminas C e E. Admitindo que a quinoa é vendida em sacas de 25 quilos. Ó, vou grifar, vou passar aqui destacar esse pedaço aqui, ó, 25 quilos, que contém cada uma cerca de 10 elevado a 7 grãos. Então, a massa de 1 grão, ou seja, ó, vou destacar em outra cor, a massa de um único grão de quinoa é em gramas. Ó, outra informação importante. Ele está querendo a minha informação em gramas. Observa o seguinte: aqui ele me dá kg, então já vou ter que transformar isso aqui. Kg para grama é equivalente a 10, quer dizer, eu ia botar logo em potência, mas vou fazer passo a passo. É equivalente a, deixa eu chegar um pouquinho mais para o lado, aí, deixa eu apagar aqui, vou fazer para cá. Então, kg equivale a 1000 gramas. Como a gente está falando em potência, e eu sou malandro, 1000 é a mesma coisa que 10 ao cubo gramas. Certo? Até aí, tudo tranquilo? Deixa eu apagar esse único aqui, só para a gente ganhar espaço. Ok? E vamos continuar. Observa o seguinte, ele quer então a saca, que tem a saca tem 25 quilogramas, que eu já converti quilograma para grama, eu já sei que é 10 ao cubo, então vou reescrever isso aqui como 25 vezes 10 ao cubo, certo? Gramas, a gente não pode esquecer da nossa unidade. Ele quer saber a massa de um único grão. Pesa quanto? Ponto de interrogação. Aqui a gente pode fazer um exercíciozinho simples de regra de 3, né? A saca, 25 vezes 10 ao cubo, ela tem cerca de 10 elevado a 7 grãos, certo? Então, um único grão, ele vai ter X. Ou seja, aqui a gente tem duas grandezas, né? Aqui a gente tem a massa, né, da saca, e aqui de um único grão. Certo? Saiu ali o acento errado, a caneta escorregou. Como que a gente resolve isso? Bem simples, bem fácil. A gente multiplica cruzado. Multiplicando cruzado, a gente vai encontrar, né? 10 elevado a 7 vezes x é a mesma coisa que 10 elevado a 7x, igual a 25 vezes 10 ao cubo vezes 1, né? Vai dar 25 vezes 10 ao cubo. Então, x vai ser igual, vou pegar o 10 elevado a 7 e vou jogar ele para o outro lado. 25 vezes 10 ao cubo, divididos por 10 elevados a 7. Certo? Resolvendo isso aqui, ó, propriedade de potenciação. Olha aqui, ó, olha que legal. Ai, papai, que gato. Ó, 10 ao cubo e 10 elevado a 7. É uma propriedade que está aqui embaixo, ó. Está aqui, ó. Cadê? Cadê a propriedade? Olha ela aqui, ó.
Deixa eu dar um destaque legal. Olha a nossa propriedade aqui. Uma divisão de potências. Então, vamos voltar lá para o nosso exercício. A gente, 25, aqui é como se tivesse um 1. Aqui, ó, escondidinho. Opa, ficou em azul. Deixa eu mudar a cor. Aqui é como se fosse o 1 multiplicando 10. Então, 25 divididos por 1, 25. Vezes, repito a minha base, 10. O que eu faço com os meus expoentes? Numa divisão, eu subtraio 3 menos 7. Então, vai ficar 25 vezes 10 elevado a menos 4. Certo? Tem essa opção? Não, não tem essa opção aqui, Gustavo. O que falta eu fazer? Ai, papai, se liga nesse bizu. Pega esse bizuzinho aqui, ó. Preste atenção. Observa que existe uma propriedade na física e em matemática também chamada de notação científica. A gente já vai aprofundar um pouquinho mais nela lá para frente, mas a gente tem que usar esse pulozinho do gato aqui. Notação científica fala o seguinte, opa, calma aí, deixa eu diminuir a minha carinha aqui, porque está no meio do exercício. Deixa eu diminuir um pouquinho mais. Pronto. Então, observa, né? Deixa eu diminuir a logo aqui também. Deixa eu tirar ela um pouquinho, né? Para a gente ficar ali uma notação científica bem escrito. Então, notação científica ele tem uma regra. Ele fala que ele é desse formato aqui, como se fosse uma potência, só que em potência de 10. N, que vai multiplicar 10 elevado a m. Essa é a regra de notação científica. Essa é a lei. Onde ele diz que n, que é o meu número, né, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Certo? Então, se a gente observar aqui, vamos dar um destaque aqui para a notação científica. Só para ficar algo bonitinho. Pronto. Então, esse é o nosso destaque. Certo? Deixa eu ajeitar esse N. Ficou um pouquinho esquisito. Aqui. Escrever ele novamente. Botar ele maiúsculo igual embaixo. Mais fácil. Pronto. Então, a gente vai ter que jogar com isso aqui de notação científica para a gente achar a nossa resposta que o exercício está nos trazendo. Observe que o exercício é um exercício de vestibular, então ele já pressupõe que você saiba isso, né? Mas aqui a gente está aprofundando. Então, 25, observa que 25 ele é maior do que 10. Se ele é maior do que 10, eu tenho que andar com a minha vírgula e enquadrar isso. Então, isso daqui vai ficar 2,5 vezes 10. Quando eu ando com a minha vírgula para a minha esquerda, né, eu tenho que, deixa eu apagar, na verdade, eu vou movimentar tudo isso aqui mais lá para o cantinho, porque vai facilitar. Agora sim. Então, ó, isso daqui vai ficar 2,5 vezes 10. Observe que toda vez que eu ando com a minha vírgula para a minha esquerda, né, eu multiplico, eu somo mais 1 no meu expoente. Então aqui vai ficar mais 1. Menos 4 mais 1 vai dar menos 3. Observa aqui que a gente já achou a nossa resposta. Letra B de bola. Ó. Certo? Letra B de bola, 2,5 vezes 10 a menos 3 gramas, que é o que o exercício nos pede. Ok?
Alguma dúvida aí, galerinha? Se ficou com dúvida, joga aqui no comentário que a gente faz outro vídeo para poder estar retirando essa dúvida, porque não é legal ficar com dúvida, certo? Então, vou deixar aqui um exercício um pouquinho mais difícil, mas é muito... Fala, galerinha, então, vamos fazer esse exercício aqui, ó, de potenciação, exercício super bacana. Observa aqui que eu já destaquei aqui, ó, os números que são diferentes. Observa que lá na nossa primeira propriedade, lá, geralmente as bases são sempre iguais. Então, a gente tem aqui 2, 2 e 2. Mais da metade dos nossos elementos, eles são da base 2. Observa aqui que 4, 8 e 32 não estão na base 2, mas a gente pode transformar eles. Então, como que a gente vai transformar eles? Eles vão ficar da seguinte forma. O 4 é a mesma coisa, eu posso reescrever ele como 2 ao quadrado. O 8 como 2 ao cubo e o 32 como 2 elevado à quinta, certo? Então, com isso em mente, a gente pode reescrever a nossa fração, que vai ficar 2 elevado a 98, mais, vou abrir parênteses para ficar bem explícito, 2 ao quadrado, que é 4, elevado a 50, menos 8, que é 2 ao cubo, vou botar entre parênteses também, elevado a 34. Certo? Vou botar o símbolozinho aqui da minha fração e vou reescrever o meu denominador. 2 elevado a 99 menos 32, que é 2 à quinta. Então vai ficar 2 entre parênteses elevado a 5 elevado a 20 mais 2 elevado a 101. Certo? Observa aqui agora que eu vou aplicar, né, a minha propriedade de multiplicação, né, potência de potência, multiplicação de expoentes. Aqui a gente tem esse expoente aqui porque a gente vai aplicar a propriedade da multiplicação e aqui também. Então, quando a gente faz isso, a gente reescreve a nossa fração, agora sendo 2 elevado a 98, que a gente não mexe, mais 2, repito a base, e multiplico meus expoentes. 2 vezes 50, 100. Menos, repito a base, 2, e multiplico os meus expoentes. 3 vezes 34 dá 102. Ok? Vou fazer a mesma coisa no meu denominador. 2 elevado a 99, menos, repito a base, multiplico os expoentes. 5 vezes 20 dá 100, menos 2 elevado a 101. Ok? Pô, Gustavo, tá ficando bonito, hein? Ai, papai, que gato. Então, como que a gente resolve agora? A gente aplica uma outra propriedade de potenciação. Lembra lá que na multiplicação de A vezes X, que multiplica A vezes Y, eu repito a minha base e somo os meus expoentes, X mais Y. Lembra? O caminho inverso também é possível. Pô, que é isso? O que é um caminho inverso? Observa aqui que eu vou pegar como base o meu menor expoente. Está aqui, ó, 98. Ele é o meu menor expoente, certo? Então eu tenho que colocar, adequar todos os meus outros fatores ao 98 para que a gente possa achar um termo comum e colocar ele em evidência para a gente resolver a nossa questão. Então observa aqui, 2 elevado a 100, só para a gente pegar aqui como exemplo, 2 elevado a 100, eu posso reescrever ele como uma soma das minhas potências, né? Ele é a minha soma, eu vou reescrever ele como uma multiplicação, que dê 98. Então, vai ser a mesma coisa que 2 elevado a 98, que multiplica elevado 2 elevado ao quadrado. Observa que 2 elevado a 98, que multiplica 2 elevado ao quadrado, eu vou encontrar 2 elevado a 100. Certo? Então, é só um caminho de vice-versa. Então, fazendo isso com os meus 5 elementos, vai ficar dessa forma aqui a nossa fração.
2 elevado a 98 mais 2 elevado a 98, que multiplica 2 elevado ao quadrado menos 2 elevado a 98, que vai multiplicar por 2 elevado a 4. E a mesma coisa no meu denominador. O 2 elevado a 99, ele vai ficar 2 elevado a 98, que vai multiplicar 2 elevado a 1. O 1 eu não preciso escrever, ele é facultativo, tá? Mas a gente coloca aqui para ficar bonitinho. Menos 2 elevado a 100 vai ficar 2 elevado a 98, que vai multiplicar 2 elevado ao quadrado. Menos 2 elevado a 101 vai ficar 2 elevado a 98, que vai multiplicar 2 elevado ao cubo. Certo? Vamos continuar aqui em cima. Então, observa comigo. Agora, eu vou colocar um fator comum em evidência. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Que fator comum é esse? É o 2,98. Eu tenho tanto ele no meu numerador, está aqui, em todos os termos do meu numerador ele aparece, quanto em todos os termos do meu denominador também. Olha ele aqui, bonitinho. Show? Vou colocar ele em evidência. Então vai ficar 2 elevado a 98, que vai multiplicar e abro parênteses. Quando eu pego um termo em evidência, já vou colocar aqui, porque embaixo também eu vou colocar o 2 elevado a 98 em evidência. Eu pego o meu valor em evidência e divido por cada item aqui. Então, 2 elevado a 98 divididos por 2 elevado a 98 dá 1. Então, eu repito aqui. Coloco o sinal da minha expressão, mais. Ó, olha eu já errando aqui. Ó. Aqui é mais, então aqui tem que ser mais. E aqui esse mais saiu feio. Aqui tem que ser mais. E aqui também tem que ser mais. Presta atenção. Vamos lá. Então, aqui, 2 elevado a 98, que multiplica 2 ao quadrado, divididos por 2 elevado a 98, vai me sobrar só o 2 ao quadrado. Então, vou escrever ele aqui. Menos, aqui vai me sobrar só 2 a quarta. Né? Espero que você consiga enxergar. Mas se ficar com dúvida, joga aqui no comentário que a gente responde. Ok? A mesma coisa aqui embaixo. 2 elevado a 1, que é 2. Não vou colocar mais o expoente. Menos 2 elevado ao quadrado. Mais, eu já ia colocar menos de novo, 2 elevado ao cubo. Observa o seguinte, quando eu faço isso, eu posso cortar 2 a 98 com 2 a 98. Por quê? Porque 2 elevado a 98 divididos por 2 elevado a 98 é igual a 1. Né? Um número divididos por ele mesmo é igual a 1. Então, vamos continuar. Então, eu vou ficar só com a parte do meu parênteses. 1 mais 2 ao quadrado é 4, menos 2 à quarta, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, divididos por 2 menos 2 ao quadrado, 4, mais 2 ao cubo, 8. Isso aqui a gente vai ter como resultado 1 mais 4, 5, menos 16, menos 11, sobre 2 menos 4, menos 2. Menos 2 mais 8, 6. E a gente encerra esse exercício dessa seguinte maneira. Por quê? Porque não existe mais simplificação da forma que ele se encontra. Certo? Galerinha,
Se você gostou, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu comentário, a sua inscrição, o seu like, isso vai me ajudar pra caramba. Esse é apenas o primeiro vídeo de muitos que vão vir, né? A gente vai se aperfeiçoando. Eu vou perdendo a vergonha de olhar para a câmera e de falar com vocês, mas eu tô aqui para ajudar vocês, ok? Fica com Deus, abraço, tchau, tchau.